JT, 13 de maio de 2025, o agro é tudo quanto é preço. Diminui a inflação na média geral, mas sobe o preço da cesta básica em 15 de 17 capitais pesquisadas no país. A fonte é a Agência Brasil de Comunicação. O preço da cesta básica de alimentos aumentou em 15 capitais do país no mês de abril, em comparação a março. As principais elevações ocorrem em Porto Alegre, 5,3%, Recife, 4%, Vitória, 4% e São Paulo, 3,2%. Os dados divulgados na quinta-feira, dia 8, são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, que pesquisa mensalmente o preço da cesta de alimento em 17 capitais. São Paulo foi a capital onde o conjunto dos alimentos básicos apresentou o maior custo, R$ 909,25. Seguidas de quem? Quem dá mais? Florianópolis, 858,20%. A nossa audiência é o pessoal do Sindasp, viu? Em seguida, Rio de Janeiro, R$ 449,70 e Porto Alegre, R$ 384,22. Os menores valores foram registrados em Aracaju, R$ 579,93 e Salvador, R$ 632,12. João Pessoa ficou com 641,57 e no Recife, 652,71%. Comparando o preço da cesta básica de abril de 2025 com o do mesmo mês de 2024, houve uma alta em 15 das 17 capitais pesquisadas, com variação de oscilação entre 3,92% em Natal, 10,5% em São Paulo. As reduções foram apresentadas em Salvador, menos 1,25%, e em Aracaju, menos 0,37%. Bruno? Vamos lá, Alan. Tema muito sério, né? No acumulado dos 4 primeiros meses do ano, janeiro a abril, o custo aumentou em todas as cidades pesquisadas, com taxas que oscilaram entre 4,39% em Brasília e 10,94% em Recife. Com base na cesta mais cara, que em abril foi a de São Paulo, e levando em consideração a determinação constitucional de que o salário mínimo deveria ser suficiente para suprir as despesas de uma família de 4 pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estimou que o valor do salário mínimo necessário no quarto mês do ano deveria ser, veja só, Alan, de R$ 7.638,62, ou seja, 5,03 vezes o mínimo de 1.518. Ainda tem pilantra que quer congelar o salário mínimo por 6 anos ou desindexar ele com a inflação. E tem muita gente falando isso. Muito pilantra falando isso. Em abril de 25, o preço do café em pó, detalhe, o café teve a maior alta do planeta nos últimos 30 anos, no ano passado, início desse ano. Subiu em todas as cidades pesquisadas, com destaques para Vitória, capital do Espírito Santo. A alta de 15,5% em comparação a março. Alan, eu não entendo mais nada. O Espírito Santo é um produtor de café de primeira grandeza. É um estado pequeno, sem problema logístico e que produz muito café. A batata, veja só, a batata, pesquisada na região Centro-Sul, aumentou em todas as cidades, com variações entre 11% em São Paulo e 35% em Porto Alegre. Porto Alegre é rodeada de assentamento, é uma política de abastecimento da região metropolitana. Está cheio de área rural no entorno de Porto Alegre, a menos de 100 quilômetros da capital e sua região metropolitana. A própria capital gaúcha tem uma área rural que é produtiva. Falta planejamento. E vamos entupir os cofres da Conab para que isso não se repita. Alan, vamos fechar a matéria? Tem tomate ainda, hein? Por favor. E Bruno, só para lembrar de que boa parte da composição dos preços não é necessariamente produção, né? Ela é especulação. Veja os ovos, né? O exemplo, os Estados Unidos estão comprando, o Brasil está exportando ovos para os Estados Unidos. Então, a população brasileira está pagando o preço do ovo ao preço que os americanos estão pagando lá.
né? Então, essa é uma das composições. E o preço do tomate teve elevação no preço em 15 dias, em 15 das 17 capitais pesquisadas em abril, em comparação ao mês anterior. As maiores taxas foram verificadas em Porto Alegre, de novo, com 51,9%, e Vitória, com 34,2%. O preço da carne bovina de primeira subiu em 11 capitais, com variação entre 0,06% em São Paulo e 1,08% em Floripa. Adivinha, né? Seis capitais apresentaram redução nos preços, com destaque para Salvador, menos 11,81%. Em 12 meses, a carne apresentou elevação em todas as cidades pesquisadas, sendo as maiores em Fortaleza, em 29,2%, Brasília, 29% e São Paulo, 28,6%. Por não ser quase 30% a mais no valor da carne, né? Pois é. Aí o governo subsidia todo mundo. O Estado brasileiro subsidia o agro. Pega o dinheiro do recurso do Tesouro Nacional. Produz carne, ou seja, temos mais gado bovino no Brasil do que a população humana. Nós ficamos com cocô, com xixi do gado, com o trabalho brutal de um frigorífico. E a principal meta é a exportação? Aí, gente, só tem um jeito. Tem dois jeitos, na verdade. Um deles o presidente falou ontem ou anteontem. Ontem, mas não falou com aquela ênfase, né? Ele disse assim: todo mundo reclama que a gente exporta produto primário e compra tecnologia chinesa. Tá? Beleza. Então a gente precisa pegar o dinheiro do agro, pegar o dinheiro da exportação primária e investir em educação para poder produzir tecnologia em 10 anos. Alan, ele está certo. Ou nós colocamos, ou o Brasil coloca um tributo sobre a exportação, tributo, ou vai ser essa pouca vergonha daqui para frente. Daqui para sempre, na verdade. A outra situação, a economia está bombando, mas por que a Conab não tem mais orçamento para baixar o preço do alimento consumido pelo brasileiro? Tá? Ou a gente tem duas cadeias de produção de alimento, uma para abastecimento interno, outra para exportação, ou vai ser isso sempre. Isso é mais uma herança maldita da era Temer e Bolsonaro, mas tem que ser combatido. Tem que ser combatido, e combatida não é no discurso, é combatido com orçamento para a Conab. Vamos repetir, quem preside a Conab é Edgar Preto. Se alguém entende de agricultura familiar e camponesa para abastecimento interno, é esse cara. Mas sem orçamento não dá, gente. É isso, vamos em frente.